Capítulo 22. Cornualha 2005. Cassandra pôs um saquinho de chá na xícara e a chaleira no fogo. Enquanto a água fervia, ela ficou olhando pela janela. Seu quarto ficava nos fundos do Hotel Blackhurst, com vista para o mar, e, embora estivesse escuro, ainda conseguia ver o jardim. Um gramado em forma de feijão ia da varanda até uma fileira de árvores altas, azuladas, sob o luar. Aquela era a face do rochedo, sabia Cassandra. Aquelas árvores eram a última linha de defesa naquele pedaço de terra. Em algum lugar, do outro lado da enseada, ficava a cidade. Cassandra ainda não tinha visto muita coisa dela. A viagem de trem tomara grande parte do dia e quando o táxi atravessou as colinas que ficavam atrás de Trojena, a noite já estava caindo. Só quando o carro chegou ao alto de uma colina foi que Cassandra avistou brevemente um círculo de luzes na enseada lá embaixo, como uma aldeia de um conto de fadas se materializando com o cair da noite. Enquanto esperava a água ferver, ela folheou o caderno de Nell. Lera-o durante grande parte da viagem de trem, imaginando que seu tempo ia ser bem empregado, desvendando o estágio seguinte da viagem da avó. Mas se enganara. A teoria era sólida, mas a prática não tão simples. Passara a maior parte da viagem perdida em seus próprios pensamentos. Estava assim desde o jantar com Ruby e Gray. Embora Nick e Léo nunca estivessem longe dos seus pensamentos, ver a morte deles ser comentada tão abertamente, tão inesperadamente, a fizera reviver aquela tragédia. Tudo fora tão súbito. Essas coisas sempre eram, supunha. Em um momento, ela era esposa e mãe. No outro, estava sozinha. E tudo para que pudesse desenhar por uma hora sem ser interrompida. Colocara Léo, ainda bebê, no colo de Nick e os mandara comprar mantimentos supérfluos. Nick sorrira para ela ao ligar o carro, e Léo tinha acenado com sua mão gorducha, ainda agarrado à fronha de seda que levava para toda parte. Cassandra acenara de volta, distraída, já com a cabeça no seu estúdio. O pior era que tinha adorado aquela hora e meia, até ouvir a batida à porta. Nem notara que eles já estavam fora havia tanto tempo. Nell fora a salvadora de Cassandra pela segunda vez. Viera imediatamente, trazendo bem com ela. Ele conseguiu lhe explicar o que tinha acontecido, as palavras que não faziam sentido nos lábios do policial. Um acidente, um caminhão desgovernado, uma batida. Uma terrível sequência de eventos tão corriqueiros, tão banais, que era impossível acreditar que estivessem acontecendo com ela. Nell dissera a Cassandra que ficaria tudo bem, mas ela sabia que isso não era verdade e que nunca mais as coisas ficariam bem. Viera munida de comprimidos para ajudar a neta a dormir, para apagar sua mente e fazer com que tudo aquilo desaparecesse, mesmo que apenas por algumas horas, e depois levar a Cassandra para a casa com ela. As coisas melhoraram na casa de Nell. Ali, os fantasmas não estavam tão presentes. A casa da avó tinha seus próprios fantasmas, e os que Cassandra trouxera não dispunham da mesma liberdade ali. Seguiu-se um período enevoado, um período de dor, de horror e pesadelos que não desapareciam quando o dia raiava.
Ela não sabia o que era pior. As noites em que Nick tomava conta de seus pensamentos, seu fantasma repetindo aquelas perguntas sem parar. Por que você nos obrigou a sair? Por que você me fez levar Léo? Ou as noites em que ele não aparecia, quando ela ficava sozinha, e as horas escuras se estendiam interminavelmente, com a salvação parcial trazida pelo amanhecer, que parecia não chegar nunca. E havia o sonho, aquele campo odioso, com a promessa de que ela iria encontrá-los. Durante os dias era Léo que a acompanhava, o barulho dos seus brinquedos, um grito, uma mãozinha agarrando sua saia, pedindo para ser erguido no colo. Ah, o clarão de felicidade em seu coração momentâneo, fragmentado, mas mesmo assim real. Aquele átimo de segundo em que ela esquecia tudo. Depois a dura realidade, quando se virava para pegá-lo no colo e ele não estava ali. Ela tentou começar a sair, achou que conseguiria fugir deles, mas não tinha funcionado. Via crianças em todos os lugares por onde andava, os parques, as escolas, as lojas. Será que sempre houvera tantas? Então ficava em casa, passava os dias deitada no jardim de Nell, observando a mangueira e contemplando as nuvens. O céu azul por trás das folhas do jasmineiro, a agitação das palmeiras, as sementes em forma de estrelas carregadas pelo vento e caindo sobre o jardim, sem pensar em nada, tentando não pensar em nada, pensando em tudo. Foi lá que Nell a encontrou em uma tarde de abril. A estação estava apenas começando, o calor do verão tinha diminuído e havia um vestígio de outono no ar. Cassandra estava de olhos fechados. Percebeu Nell parada perto dela, porque o calor que tocava a pele dos seus braços cessara e uma sombra encobrira seu rosto. Então uma voz: pensei mesmo que a encontraria aqui. Cassandra seguiu em silêncio. Você não acha que já está na hora de começar a fazer alguma coisa, Cass? Por favor, Nell, me deixe. Tentou novamente, mais devagar, com firmeza. Você precisa começar a fazer alguma coisa. Por favor. Ela se sentia mal só de segurar um lápis. Quanto a abrir um dos cadernos de desenho, como podia se arriscar a ver um rostinho redondo, a pontinha de um nariz arrebitado, os lábios de um bebê? Você precisa fazer alguma coisa. Nell só estava tentando ajudar. Entretanto, havia uma parte de Cassandra que queria gritar e sacudir a avó, castigá-la por não conseguir entender. Em vez disso, suspirou. Suas pálpebras ainda fechadas tremeram. O Dr. Harvey vive dizendo isso. Não preciso ouvir de você também. Não estou falando terapeuticamente, Cass. Uma breve hesitação e Nell continuou. Quero dizer que você precisa começar a contribuir. Cassandra abriu os olhos, levantou uma das mãos para se proteger da claridade. O quê? Eu não sou uma galinha dos ovos de ouro, meu amor. Preciso de ajuda. Na casa, na loja, financeiramente. As frases ofensivas flutuaram no ar, recusando-se a desaparecer. Como Nell podia ser tão fria, tão insensível? Cassandra se irritou. Minha família morreu, consegui finalmente dizer. A garganta doeu com todo aquele esforço. Estou de luto. Eu sei disso, respondeu Nell, sentando-se ao lado de Cassandra. Segurou a mão da neta. Eu sei disso, minha querida, mas já se passaram 6 meses e você não está morta. Cassandra estava chorando. Pronunciar aquelas palavras tinha provocado o choro. Você está aqui, disse Nell baixinho.
afagando a mão de Cassandra. E eu preciso de ajuda. Não posso. Pode sim. Não. A cabeça dela doía, estava cansada, tão cansada. Eu simplesmente não posso, não tenho nada para dar. Não preciso que você me dê nada, só preciso que venha comigo e faça o que eu pedir. Você pode segurar uma flanela, não pode? Nell afastou o cabelo de Cassandra, do rosto molhado de lágrimas. Seu tom de voz era baixo e firme. Você vai superar isso. Sei que não é o que parece, mas você vai. Você é uma sobrevivente. Eu não quero sobreviver. Eu também sei disso, afirmou Nell, e é justo. Só que às vezes nós não temos escolha. A chaleira elétrica desligou com um clique sonoro e Cassandra despejou água quente sobre o sachê com a mão um pouco trêmula. Esperou um pouco a infusão do chá. Agora sabia que Nell tinha compreendido que ela conhecia o vazio súbito, assustador, de ter todos os seus laços partidos. Mexeu o chá e suspirou, enquanto Nick e Léo se retiravam mais uma vez. Ela se obrigou a pensar no presente. Estavam no Hotel Blackhurst, em Trigena, na Cornualha, ouvindo as ondas de um mar desconhecido quebrando na areia de uma praia desconhecida. Do outro lado do topo das árvores mais altas, um pássaro solitário atravessou o céu escuro e o luar iluminou a superfície da água. Luzinhas piscavam ao longe. Barcos de pesca, pensou Cassandra. Trigena era uma aldeia de pesca, afinal. Que estranho, era uma surpresa encontrar neste mundo moderno um lugar onde as coisas ainda eram feitas à moda antiga, em pequena escala, como vinham sendo feitas por gerações. Cassandra tomou um gole de chá e suspirou. Estava na Cornualha, como Nell estivera antes dela. E Rose, Nathaniel e Eliza Makepeace antes disso. Enquanto murmurava o nome deles, sentiu um formigamento estranho na pele, como fios pequeninos, todos sendo repuxados ao mesmo tempo. Tinha um objetivo naquele lugar e não era chafurdar no próprio passado. Aqui estou, Nell, disse baixinho. Era isso que você queria que eu fizesse?